Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Renato Farinha, da Academia Atores Tríade, e estou aqui para mais um episódio do nosso podcast Conversas Afarinhadas. Isso mesmo. Quem tem acompanhado o nosso podcast no Spotify, no canal do YouTube, no Instagram, viu que o nosso próximo tema seria Teatro do Oprimido, exatamente. A gente vem discorrendo agora, retornando 2004 com o podcast, com novas propostas, com um novo ideal. Então, a gente está aí criando toda uma perspectiva de levar conhecimento, levar aprendizagem sobre teatro, sobre arte e educação, para que as pessoas possam realmente entender o que é o teatro, o que é a arte da dramaturgia. E hoje a gente vai falar sobre teatro do oprimido, né? E mais especificamente sobre a variante arco-íris do desejo, né? Então, Augusto Boal, que é o nosso grande mentor dessa técnica do teatro do oprimido, que fala de tirar a opressão, né, sair ou amenizar as opressões que a gente vive, seja socialmente ou seja internamente, através do teatro, através de uma tríade onde tem o eu observador, o eu situação e o outro, eu enxergar no outro, né? Então, colocando-se no resumo, a gente vai falar um pouco mais sobre essa tríade, né? Então, eu estou observando a cena, eu estou me vendo na situação e estou me enxergando no outro, né? Então, a gente, em resumo, é isso, e é uma técnica fantástica que a gente quer compartilhar, que a gente quer trocar. Se você tem algum conhecimento, pode deixar nos comentários aqui no canal, no Instagram, ou até também por mensagem no Spotify, tá certo? A gente está aberto. Eu não sou um grande doutor, grande conhecedor da técnica de teatro oprimido, estou aprendendo também, né? Então, tive o prazer de ter bons e maravilhosos professores na minha graduação, e espero poder contribuir com esse pensamento, com essa fala, e também conhecer sua opinião, saber o que você sabe, o que você conhece, e você poder partilhar isso com a gente, tá certo? Então, sinta-se à vontade em falar um pouco. Mas vamos lá, então, para o nosso programa, e o nosso tema, explorando a variante do arco-íris do desejo, do teatro do oprimido, e a sua relação com a saúde mental da pesquisa. Então, o teatro do oprimido, ele teve esse viés lá nos anos 70, quando nosso país vivia toda aquela realidade da ditadura militar, de toda aquela opressão, e Boal, como todos os artistas, usou o teatro como uma possibilidade, né? Ele conhecia os estudos de Brecht, de outros teatrólogos que foram também antecessores a ele, que usavam do teatro engajado, né, que a gente já falou no episódio anterior, para denunciar, para protestar, né, para passar uma mensagem social. E o teatro oprimido também nasce nessa proposta de teatro engajado, muito bacana, muito gostoso falar sobre isso, sobre essa história. Só que aí o teatro oprimido, quando o Boal vai para fora do país, vai viver aquele momento de exílio que ele passou, o que acontece? E olha que eu não tenho muito conhecimento de todos esses detalhes, eu teria que estudar mais, conhecer mais, mas o pouco que eu sei, né? Quando ele está fora do país, então ele tem essa possibilidade de dar sequência ao trabalho de teatro, só que o que ele percebe? O teatro oprimido, para outro país onde ele está vivendo, me parece que é a Europa, se não me falha a memória, é, as opressões daquele país não eram as mesmas do Brasil, os problemas sociais eram diferentes. O que ele percebe? Ele percebe a possibilidade de ajudar nos problemas de saúde mental, nas questões de depressão, ansiedade. Muitos pacientes, um alto índice de suicídio naquele momento histórico fora do país onde ele estava vivendo. Então, ele vê essa possibilidade. E até eu peço agora, deixa aqui nos comentários o que você sabe mais sobre esse momento, esse corte temporal de Boal quando ele desenvolve o teatro oprimido. Partilha com a gente para que a gente possa comentar e até eu possa aprender mais com você que está assistindo e ouvindo, tá certo? Eu não sou um grande sabedor. E aí nasce essa variante, né, a variante caçula do teatro do oprimido, que tem o teatro fórum, o teatro de imagem, teatro invisível, teatro legislativo, e nasce essa, por último, a variante arco-íris do desejo,
né? Então a gente vai um pouco falar sobre cada uma delas, né? E aí, em resumo, o que a gente vai falar no nosso podcast, no nosso episódio de hoje? A gente vai recapitular um pouquinho dos episódios anteriores, o que a gente falou. Vamos tentar partilhar um pouco desse conhecimento pequeno que eu tenho sobre o Teatro do Oprimido e Arco-Íris de Desejo, e a gente vai partilhando aí experiências. Então vamos lá. Começando, nos episódios anteriores a gente falou sobre o teatro engajado, o teatro como arte-educação, né? O teatro que abre as portas da sala de aula e tira o professor daquela situação só de oferecer conhecimento e o aluno absorver, mas o teatro oferece para o aluno e para o professor essa troca, essa construção através da arte gostosa que a gente vai se partilhando. E o teatro engajado que passa por essa percepção do teatro de protesto, do teatro que alerta, do teatro que leva questões para serem pensadas, e é assim que o teatro oprimido nasce, né? E agora, no próximo episódio, a gente quer falar sobre o teatro do oprimido, né? O teatro Arco-Íris do Desejo, né? Então, a gente vai adentrando esse universo, e o que a gente pode colocar? Augusto Boal, ele teve uma influência visionária, né? Então, ele percebe que o teatro, além de ser esse instrumento de protesto, de trazer questões sociais, Augusto Boal percebe que o teatro pode contribuir. É interessante, depois eu peço que vocês procurem, há vários canais no YouTube que mostram as entrevistas de Boal falando de como surgiu, de como ele percebeu que o teatro era um instrumento de desfazer opressões, né? Então, o testemunho dele enquanto apresentando para um grupo de trabalhadores do campo, né? Ele estava muito presente nesse meio das lutas sociais no Brasil, e ele possibilita esse pensamento, né, de fazer o espectador, como ele chama, né, a gente já não é o espectador do teatro oprimido, ele não é só um espectador, ele está ali só assistindo, ele é espectador, ele interfere, ele fala, e é por isso que a presença do Coringa no Teatro Oprimido, que a gente vai depois falar mais sobre isso, é tão importante. Então, Boal percebe isso e ele vai criando, né? Ele vai dando aquele espaço, aquela visão revolucionária, e vai criando toda uma energia vibrante para o Teatro do Oprimido, e aí nasce o Arco-Íris do Desejo, né? O Teatro do Oprimido é interessante, eu gosto muito de pegar essa árvore, né, que Boal desenvolve com os seus estudos, uma imagem de uma árvore para o teatro oprimido. E aí a gente vai pegando e olhando. A base dessa árvore, né, o solo, é a ética. E aí o solo tá ali, tá rico de história, filosofia, política, economia, solidariedade e multiplicação. Então, você vê as florzinhas, essa questão vai se multiplicando. A ideia é multiplicar mesmo. As sementes vão caindo e vão gerando novas mudinhas do teatro oprimido, né? Então, e não tem como partir se não for desse princípio de ética, né? O teatro oprimido, ele não interfere, né, de modo opressor, até porque ele quer desfazer a opressão, então ele respeita, ele tem toda uma ética de construção que parte da história, conhecer a história, pensar, né, a filosofia, o filo, o pensamento, né, a economia, a política vai se envolver. Sim, não tem como, somos seres políticos, temos que pensar isso. E parte pela solidariedade e a multiplicação, que aí vai cair lá naquela experiência cristã tão bonita da multiplicação dos pães, né? E aí vai nascer essa árvore que tem raízes firmes de imagem, som e palavra. Né? Então, são três raízes bem básicas do teatro. Que o teatro trabalha com a imagem, o teatro trabalha com o som que a gente produz e com a palavra que a gente fala. E aí vai esse caule de jogos teatrais tão importantes, né, que a gente fala no Teatro Educação com a Ingrid Codella, com a Olga Reverbel e tantos outros nomes, né? Então, tantos outros pensadores que falam dos jogos teatrais com tanta firmeza, tanta propriedade. Aí, a primeira variante do teatro oprimido é o quê? A teatro-imagem. O que a gente vê, a imagem que a gente vai mostrar. Aí esse galho da imagem vai dando origem para o teatro-jornal, para o teatro-fórum, né, que é aquele fórum de debates que a gente vai encontrar soluções para essa opressão. O teatro-jornal que vai alertar, o jornal sai para quê? O jornal para dar uma notícia. Então, o teatro-jornal, ele mostra
a notícia, a imagem, e faz o leitor, né, o espectador, opa, tem alguma coisa ali, eu preciso entender aquilo ali. O teatro invisível, que não é um teatro, né, e eu digo que Renato, né, gosto de colocar aqui, deturpou-se muito as questões de brincadeira, o teatro invisível. O teatro invisível é nada mais, nada menos que hoje em dia a gente vê, a grosso modo, né, a minha visão, não é a definição de Boal, né, o Renato Farinha falando agora que aquelas brincadeiras da câmera escondida, né, aquelas pegadinhas, podem muito bem ser uma proposta do teatro invisível, uma cena real acontecendo, que na verdade não é um fato real, uma situação real, que é para provocar alguma reação. Só que às vezes o pessoal leva para uma brincadeira muito de mau gosto, né? Então, o teatro invisível é muito sério, a gente não vai nunca fazer uma brincadeira, uma piadinha com os outros, criar uma cena, a gente quer criar um pensamento, e o Coringa vai ter um papel fundamental para na hora que a ação ou a reação do espectador vier, o Coringa vai entrar em cena para poder orientar e direcionar essas ações de modo que elas desfaçam a opressão. Então, ou seja, vocês viram aí no Galhozinho ações diretas. O teatro oprimido, ele vive das ações diretas. Quando não é só você colocar a cena, colocar a apresentação, é você provocar ações diretas do seu espectador. E o teatro legislativo, que é uma variante muito bacana, que muitas câmaras legislativas, São Paulo mesmo já fez uso disso e ainda faz, de grupos sociais levarem cenas para seus coletivos e de situações que são para a comunidade. E aí a comunidade junto vê a cena e aí, gente, como é que a gente vai resolver? O Coringa entra e traz da plateia intervenções para que se solucione um problema para um bem comum, para um problema comum daquela comunidade. E aí vai se criando leis, né? Então, o Brasil precisa aprender a explorar a riqueza do teatro legislativo, uma variante muito rica, muito poderosa, né? E, por fim, o arco-íris do desejo. O arco-íris do desejo, esse galinho que está ali no cantinho, né? Que foi brotando, que é para ajudar a saúde mental, que é para ajudar a gente a entender pessoas com esquizofrenia, com crise de ansiedade, até com depressão, deixar que elas explorem através da arte. E aí, para isso, você tem que ter todo um cuidado, porque a ética, né, de como conduzir, ela é a parte fundamental do arco-íris do desejo, do teatro oprimido em si. Então, como eu já vinha falando, nessa variante do arco-íris do desejo, uma abordagem para a saúde mental. Então, o teatro oprimido, ele, como abordagem, né, inovadora para a saúde mental, ele se desenvolve, né, e enfatiza essa expressão dos desejos individuais e coletivos como um meio de promover o bem-estar emocional e psicológico. A gente leva aquele paciente, que se torna agora um ator, a expor o que está sentindo através da arte. E aí começa pela interpretação, mas há casos que às vezes você vai levar esse paciente a expor dançando, pintando, lendo, declamando. Então são várias possibilidades que vão fazer dessa variante criar uma forma artística que façam que aquele suposto paciente se torne um ator da sua melhora, da sua transformação, né? Encorajando uma solidariedade comunitária, que aí o grupo se solidariza com a situação um do outro e constrói juntos uma solução, né? Então, o Arco-íris do Desejo tem essa abordagem rica para a saúde mental e que vale muito a pena a gente ter um olhar sensível a essa variante e a possibilidade que ela nos dá de capacitar participantes que reconheçam as próprias emoções, porque e hoje a gente é dessa área digital, levar os participantes numa ação de teatro oprimido a conhecerem as próprias emoções. A gente está tão ali aficionado no celular, na tela, né? Agora mesmo a gente acaba usando ela aqui para poder falar, mas vamos fazer isso pensando como essas emoções podem ser mostradas artisticamente e desenvolver habilidades de comunicação, de construção e de apoio social um para o outro, né? E aí eu peguei um recortezinho do livro, né, O Arco-Íris do Desejo, do Augusto Boal, que depois no final eu vou deixar aí o link de plataforma. Você encontra hoje várias plataformas, vários sites aí que
tem o livro gratuitamente, é só você baixar o PDF do livro, e ele não é um livro caro, você encontra, né, em várias livrarias, você encontra essa obra, que é uma das últimas de Boal, e riquíssimas, né? Depois dessa teve outros que ele foi escrevendo, mas eu digo assim, das variantes, né, essa é a última variante, e que eu digo que a de uma riqueza profunda. E aí nela a gente vê aí essa colocação de Boal sobre a tríade, né, do teatro oprimido, do Arco de Desejo. O eu observador, o eu em situação e o não eu, ou seja, o outro. Então, o Teatro Arco de Desejo, ele vai usar essa possibilidade de fazer com que a pessoa, que o paciente, que o ator, né, o espectador, se observe. A pessoa está ali sentada assistindo a cena e ela se observa em situação. Ela vai ver ela em situação e se enxergar naquele outro em ação, e assim vai ser capaz de observar esse espelho imaginário. Quantas vezes, né, a gente se olha no espelho, a necessidade que a gente tem de poder enriquecer-se quando a gente se observa, ver o que a gente fez de certo e de errado, né? A riqueza que a gente tem e a possibilidade. Então, essa é a tríade, né? Eu observador, eu em situação e o não eu. Me enxergar no outro. Né? O ser humano, ele é o único animal capaz de observar-se, né? De parar e se olhar. Então, essa tríade do teatro oprimido na Arca do Desejo é de uma riqueza profunda. Aí eu acabo criando aí um esqueminha para a gente parar e pensar, né, um pouco dessa questão do espelho imaginário, né, o eu observador, eu em situação e o não outro. Então, o título Arco de Desejo também é um nome de uma das técnicas aqui mais apresentadas. Na verdade, todas as técnicas têm alguma coisa a ver com o Arco de Desejo. Todas tentam ajudar a analisar cores e combiná-las. Quando eu falo assim, até o teatro fórum, o teatro jornal, eles apresentam possibilidades de você alinhar essas cores do mundo e olhar outra proporção, olhar outra possibilidade para aquele problema e não parar ali e achar que acabou, que não tem solução, que estagnou. O teatro do oprimido, ele quer fazer isso, ele quer alinhar essas cores, fazer-nos enxergar outras proporções, outras formas de viver e de relacionar-se em sociedade. Né? E aí a gente pode colocar aí os principais fundamentos, né, do Arco de Desejo, né, que é a valorização da diversidade de desejos, as experiências individuais e a celebração da imaginação, da criatividade, incentivo à solidariedade e empatia. E como que a gente vai fazer isso, Renato? Como que a gente vai fazer isso? Porque é tão complicado a gente chegar no outro e às vezes até colocar para fora o que a gente está sentindo. A gente vai usar técnicas específicas, né? A gente vai jogos teatrais, aquelas brincadeirinhas, né? Por que tem que ser tanto número de grupos? E aí eu trago agora uma experiência gostosa de um contemporâneo de Boal, que é Rolando Toro, com a biodança, né? A dança, né? A dança terapêutica, as danças circulares. Por que os nossos povos originários, povos indígenas, eles conseguem, eles trazem tudo para o coletivo? Os povos africanos, né? É tudo nesse conceito tribal das comunidades, as nações indígenas, as nações africanas, tudo era ser resolvido diante do pajé, diante do conselheiro, nas danças circulares. Tinha uma dança, quando alguém cometia um erro na tribo, eles tinham uma dança, né? As nações tinham uma dança para fazer a pessoa pensar no que ela estava fazendo, tinha uma dança, tinha uma canção para chamar a pessoa à sua verdadeira essência, né? Então, trazer isso para o coletivo. Então, o teatro oprimido e a biodança se encontraram também, Boal e Rolando Toro se encontram e trazem essas possibilidades. Então, os jogos teatrais, as danças circulares, são possibilidades de você coletivizar, e aí onde o Arco de Desejo acaba encontrando ferramentas muito ricas para reflexão e para narrativas. Né? E aí a inclusão e a diversidade.
vai destacar a importância das diversas vozes, perspectivas do teatro, né? Então, quando você traz isso de forma artística no coletivo, né, todos juntos, você vai criando experiências, você vai ouvindo identidades, experimentos e vai construindo um coletivo. E isso vai impactar na nossa saúde mental, na saúde mental daquele grupo, porque ele vai aprender não a esquecer o problema, mas a solucionar e resolver essas expressões num coletivo. Um vai colaborar, um vai ser sensível ao outro, porque vai se enxergar no outro. E aí a gente vai tendo aí experiências lindas que podem ser coletivizadas. E aqui agora a gente caminhando para o final, se você acha que eu falei alguma coisa errada, me perdoe, comenta aqui nos nossos comentários, tá certo? Deixa aí a sua opinião, para que a gente possa melhorar o podcast cada vez mais. Muito obrigado e até o próximo episódio.